Voltamos. Muito bem. Estamos então estudando a falência dentro da decretação, aprofundando um pouco mais esse momento. Já vimos a questão procedimental e agora a gente está estudando algumas questões relativas a essa decretação. Falamos da inabilitação do devedor, falamos da afetação conforme a espécie de responsabilidade, não é? Falamos também da questão da fixação do termo legal, que é uma obrigação do magistrado ao decretar a falência. Então ele vai designar um marco, um momento efetivo de declaração de falência e esse marco temporal vai deixar ineficazes atos praticados pelo devedor. Bom, a nossa tarefa agora, nesse vídeo, é exatamente analisar o que é ineficácia e o que é revogação. O artigo 129 traz para nós a seguinte disposição. Acompanhem comigo aí, artigo 129 da 11.101. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção de fraudar. Ou seja, para esses atos que nós veremos agora, pouco importa se a conduta é dolosa de qualquer das partes contratadas. Pouco importa se o contratante do devedor sabia do seu estado de crise econômico-financeira. Ou seja, são atos que, uma vez identificados, o juiz poderá, de ofício, declarar ineficazes. Claro, ele pode de ofício, mas também pode ser provocado pelo Ministério Público, pelo administrador, por qualquer credor, tudo bem? Mas ele pode de ofício declarar ineficazes esses atos. Inciso 1. Pagamento de dívidas não vencidas, realizadas dentro do termo legal. Então, se ele antecipou o pagamento de dívidas, esses valores deverão ser restituídos à massa falida. Depois, pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal por qualquer forma que não a prevista no contrato. Então, uma coisa são as dívidas não vencidas e outras são aquelas vencidas, mas pagas de maneira diferente daquela que o contrato previa. Neste caso, também as prestações deverão ser restituídas à massa falida ou serão bloqueadas até que se discuta a forma correta do contrato. Inciso 3. Constituição de direito real de garantia, tudo bem? Inclusive retenção dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente, se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada. O que isso quer dizer? Se eventualmente ele tentou proteger um patrimônio, dizendo, olha, não, já tem um credor hipotecário, esse bem já está gravado em favor de fulano, se ele praticou essa atividade, o juiz também poderá decretar a sua ineficácia. E ao declarar a sua ineficácia, aquilo que seria ressalvado, resguardado como garantia a um credor, volta para a massa falida. Inciso 4. A prática de atos a título gratuito desde 2 anos antes da decretação da falência. Então, as doações que são consideradas a título gratuito, também estão sujeitas à ineficácia. Então eu pego esse termo fixado legal, né, esse termo legal da falência, e vou até 2 anos anteriores. As doações serão declaradas ineficazes, porque são a título gratuito. Depois, inciso 5. A renúncia à herança ou legado até 2 anos antes da falência. Atenção! Obviamente, essa questão de herança ou legado tem a ver com responsabilidade pessoal, tudo bem? Então a doutrina discute se isso seria ato ineficaz para quem tem responsabilidade limitada. Alguns defendem que seria de responsabilidade pessoal do sócio em caso de desconsideração da PJ ou caracterização de fraude,
porque por si só, se a responsabilidade fosse limitada, não seria caso de ineficácia. Mas a gente precisa saber que a regra geral é essa. Se houver renúncia à herança ou legado dentro de 2 anos anteriores à decretação, essa renúncia também será ineficaz. Depois, 6. Venda ou transferência do estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou pagamento do sócio. Lembram lá do artigo 1145? Nós já falamos do trespasse e vimos que há uma regra para o trespasse, não é? Com bens ou sem bens. Se ao alienante restam bens suficientes, ele pode fazer o trespasse sem maiores problemas. Entretanto, 1145, Código Civil. Se ao alienante não restarem bens suficientes, ele deve colher a anuência dos credores ou pagá-los. Se ele realiza essa venda de estabelecimento sem essa formalidade legal, essa venda, essa alienação, o trespasse, estará sujeito a ineficácia. Por último, os registros de direitos reais e transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior. Então vamos lá? Se eventualmente houver a tentativa de dilapidação patrimonial, transferência entre vivos, alienação, doação, transferência, comodato para tentar bloquear, impedir a atividade, qualquer dessas atividades estarão sujeitas à ineficácia para impedir prejuízos à massa falida. Obviamente, essa declaração de ineficácia vai fazer com que a massa fique protegida com relação a esse patrimônio. Esses bens também deverão ser devolvidos, entregues à massa falida e geridos pelo administrador. Muito bem. O que é importante com relação à ineficácia? Veja um parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente. Então vejam, essa declaração de ineficácia se dá por uma ação declaratória, tudo bem? Por uma ação declaratória que o próprio Código estabelece que vai poder ser inicial ou, vai poder ser por ação autônoma, por ação própria, ou incidentalmente na decretação da falência. Então, se eu sei que houve decretação da falência, posso promover essa ação nos autos da falência. Mas então quer dizer que o juiz pode não decretar de ofício? Pode ser que o juiz não decrete de ofício, pode ser que algum credor descubra e venha promover essa ação declaratória no curso do processo. Tudo bem? Então ela pode ser em ação autônoma ou pode ser no decorrer da falência. Então o 129 traz para nós as hipóteses ou as circunstâncias em que a ineficácia vai ser declarada. Só retomando, importante, a ineficácia independe do dolo de fraudar. Se praticar esses atos estão sujeitos à ineficácia, independentemente da vontade de lesar, de fraudar. Também independente do conhecimento do terceiro. O contratante pode jamais ter noção da crise econômico-financeira do devedor e, obviamente, contratar de boa fé. Mesmo assim, a ineficácia será declarada. Nossa, mas aí como é que fica o credor contratante? A gente acabou de falar no último vídeo. Se eventualmente houver algum tipo de prejuízo, ele vai ter que promover uma ação ordinária contra a massa falida para ter direito à indenização e depois entrar lá embaixo como quirografário, como a gente acabou de falar. Tudo bem? Ótimo. Bom, eu disse a vocês que esse termo legal vai estabelecer esses 90 dias, em alguns casos 2 anos, né, das gratuitas, da renúncia à herança, mas nós temos também uma questão que é a revogação, que é fora desse prazo de 90 dias, para alguns casos, né, ou outras previsões que não estão no 129. O 129 é um rol taxativo de ineficácia, que vai dizer quais são as circunstâncias, ou em quais circunstâncias, o juiz vai reconhecer de ofício e declarar sem efeito,
restituindo à massa falida o que for de direito. Mas, obviamente, nós temos essas 6 condutas, não são as únicas condutas que são, obviamente, passíveis de caracterização de fraude. Pode haver determinadas atividades que não fiquem caracterizadas de imediato e que precisem, obviamente, de um aprofundamento de prova, né? de arcabouço probatório. Para essas que não ficam claras como as previstas no 129 ou outras que são diferentes dessa, o legislador estabelece o artigo 130, que fala da ação revocatória. Aliás, o 130 e os seguintes vão falar do procedimento da ação revocatória, que é uma ação autônoma, tudo bem? Nós vimos que a ação de ineficácia, a ação declaratória de ineficácia, ela vai ser estabelecida, pode ser estabelecida por ação autônoma, mas também pode ser incidental. A ação revocatória vai ter um procedimento específico para ela, como a gente vai ver. Diz o artigo 130. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Então, só pela leitura do 130, a gente já nota a presença de requisitos caracterizadores para permitirem a revogação, o que não acontece no 129 com relação à ineficácia. Então, primeiro, tem que ter tido a intenção de fraudar. É necessário comprovar que o ato foi feito com essa intenção. Assim como também é necessário provar que houve prejuízo à massa falida. É o que diz o 130. Provando-se o conluio fraudulento, ou seja, intenção de fraudar, de gerar prejuízo, o conluio, o ajuste de vontades, a ciência do terceiro e o prejuízo à massa falida. Esses requisitos vão autorizar a qualquer credor, Ministério Público, administrador judicial, buscarem a revogação dos atos. Essa revogação depende da comprovação desses requisitos. Por isso, ela vai ser uma ação autônoma, chamada ação revocatória. E é por isso que não pode ser de ofício pelo magistrado, porque o magistrado não pode atuar no processo como agente acusador, agente de defesa e julgador ao mesmo tempo. Tudo bem? Então ele não pode apurar essas condutas que são obrigatórias no artigo 130. Tudo bem? Muito bem. Bom, mas qual seria então o momento para que essa ação revocatória seja promovida? Quando que um credor, quando que o Ministério Público vão poder determinar ou ingressar com essa ação autônoma? Vamos lá. A ação revocatória deverá ser proposta pelo administrador judicial ou por qualquer credor do Ministério Público no prazo de 3 anos contados da decretação da falência. Só confirmar o artigo que fugiu agora. Artigo 132. Isso quer dizer que o prazo prescricional para ação revocatória é de 3 anos a contar da decretação da falência. Ou seja, aquele termo legal vai ser a contagem inicial para a ação revocatória, que deverá ser proposta no prazo de 3 anos. Bom, qual é a intenção do legislador? Estabelecer mecanismos de proteção do patrimônio que deveria ser da massa falida, que deveria estar nas mãos do devedor para saldar as suas obrigações, que por algum ato ou de ineficácia do artigo 129 ou de conluio fraudulento que vem lesar a massa falida, também serão obstaculizados, serão impedidos. Na ineficácia, sem efeito nenhum. Na revogação, pode até ter gerado o efeito. Reconhece-se a existência do ato, até porque tem que provar que houve a intenção de fraudar, houve o conluio fraudulento e houve o prejuízo para a massa. Obviamente, se houve fraude, dificilmente não vai ter havido prejuízo para a massa falida. Geralmente os atos são de desvio, de ocultação patrimonial, de fraude em contratações
de compra e venda inexistentes, simuladas. Esses simulacros todos praticados pelo devedor, no Brasil isso é muito comum, vão acabar, obviamente, levando ao legislador a criar essas regras para impedir o benefício de quem age em conluio fraudulento. Ok? O que é importante? Obviamente, as condutas que a gente acabou de ver no 129 podem fazer parte do plano de recuperação do devedor. Tudo bem? Ok? E obviamente esse plano de recuperação do devedor pode estar nesse marco legal. Isso quer dizer que o legislador teve essa preocupação no 131, de dizer que, olha, nos incisos relacionados 1 a 3, que fizer parte do plano de recuperação, então vamos lá, o devedor estava com o plano de recuperação e optou pelas condutas do inciso 1 a 3, por exemplo. Lá no plano, o plano foi votado, foi aprovado e o devedor não cumpre o plano. Obviamente, isso não é um ato ineficaz, porque fez parte do plano de recuperação. Esse plano de recuperação passou em juízo. Então não foi uma tentativa de fraudar ninguém. Esse ato foi controlado pelo Poder Judiciário, através da atuação do administrador judicial e do próprio magistrado. Então, o legislador faz questão de deixar claro isso. Essa ineficácia, nesses casos, não vai ter lugar se, obviamente, essas condutas fizeram parte do plano de eventual plano de recuperação. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Estabelecer algumas diferenças importantes. Tudo bem? De um lado, a ineficácia. De outro, a revogação. Artigo 129, artigo 130. Ineficácia pode ser declarada de ofício pelo magistrado. Tudo bem? Obviamente provocada pelo interessado, credor, Ministério Público, administrador. Revocatória ou revogação, ação revocatória, não pode ser de ofício, somente por provocação. A ação declaratória de ineficácia é o veículo para o artigo 129, ação declaratória. A ação revocatória é um procedimento específico, que vai ser autônomo, obrigatoriamente. Tudo bem? Então, segunda diferença. Terceira diferença importante. Na ineficácia, não há necessidade de comprovação de dolo, não há necessidade de ciência do contratante da situação de crise econômico-financeira, não há necessidade de comprovação de prejuízo para a massa falida. Basta que fique caracterizada a conduta indicada nos incisos 129 dentro dos prazos que o artigo 129 estabelece. Ok? Tudo bem? Beleza. E, obviamente, na revocatória é necessário comprovar esse conluio fraudulento, a intenção de fraudar a massa falida e, por fim, o prejuízo à massa falida. Sem essas caracterizações, não serão viáveis nenhuma dessas atividades. Ou são as condutas do 129, se não forem elas, não se fala em eficácia, ou os requisitos preenchidos para a revocatória, para a revogação dos atos. Ok? Tudo bem até aqui? Beleza. Então, nessa aula de hoje, nós nos preocupamos em aprofundar um pouco mais na decretação da falência, retomando algumas coisas importantes e que, obviamente, vão fazer parte desse caminho que a gente já está aí dirigindo para o final. Provavelmente teremos mais 2 ou 3 encontros até a nossa prova, né, a nossa avaliação, e será o suficiente para a gente conseguir encerrar esse conteúdo de falência, ok? Eu estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora da gente voltar. Semestre que vem é o último semestre de vocês. E a gente tem que aproveitar esse tempo, né? Semestre que vem, esse semestre nós não estaremos juntos na faculdade. Dificilmente estaremos, né? Porque o decreto vai até dia 31 de maio. O semestre já está acabando. Mas semestre que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Se não, em sala de aula estaremos juntos na faculdade, conversando, brincando.
porque eu não, olha, sinceramente, vocês fazem uma falta, vocês não merecem ouvir isso, mas vocês fazem uma falta que eu vou falar para você. Não é fácil viver sem vocês, mesmo que momentaneamente. Um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus familiares, tenham uma excelente semana, não desanimem, sigam firmes, porque a vida vai voltar ao normal e a gente vai sair bem disso tudo. Um grande abraço.